Saudações literárias e conservadoras. Hoje a gente vai falar sobre cultura. Só que quando eu fui fazer a leitura dos artigos, são 4 artigos que falam sobre cultura, só que ficou praticamente impossível fazer os 4 artigos num encontro só. Porque o artigo que nós vamos analisar hoje, que é Espírito e Cultura, o Brasil ante o sentido da vida, nós falamos sobre o sentido da vida na outra anterior, que foi sobre vocação. O Olavo, ele faz eu achei espetacular esse parágrafo dele. Ele fala assim, por vezes, no fundo obscuro da alma humana, soterrada de paixões e terrores, nasce um impulso de libertar-se da densa confusão dos tempos e erguer-se até um ponto onde seja possível enxergar, por cima do caos e das tormentas, dos prazeres e das dores, um pouco de harmonia cósmica, ou mesmo, para além dela, um fragmento de luz da secreta ordem transcendente que, talvez, governe todas as coisas. É o impulso mais alto e mais nobre da alma humana. Ele fez uma harmonia, o texto, ele tem uma poesia que é interessante, porque ele fala sobre esse impulso de libertar, a alma humana libertar-se. E lógico, quando você analisa esse texto, e eu fui analisando o texto, eu falei assim, é um texto platônico, é o texto do mito da caverna. E nitidamente a gente vai vendo ponto a ponto, ele está fazendo essa referência do platonismo. Platão, nós sabemos, né, é um filósofo clássico. É impossível não falarmos sobre filosofia clássica nesse texto ao qual nós estamos lendo, o texto de Olavo. Este impulso pela liberdade de olhar para as coisas do alto, acima da densa confusão dos tempos, foi muito bem definido por Platão, no Mito da Caverna, no capítulo 7 do livro A República. Eu fiz um recurso aqui da professora Lúcia Helena, que ela é da Nova Acrópole, e tem vários vídeos na internet, você só colocar lá Nova Acrópole, professora Lúcia Helena, ela tem vários livros especificamente sobre filosofia. Eu vou fazer um resumo rapidinho, sendo bem sucinto. O mito ilustra a condição humana acorrentada dentro de uma caverna, vendo sombras nas paredes, achando que elas são reais, mas na verdade são reproduzidos por uma fogueira que reflete, né, o caminhar de pessoas por detrás de um grande muro. É difícil fazer uma ilustração aqui, mas é mais ou menos assim, uma fogueira tem um muro e aqui atrás, né, tem umas pessoas que estão acorrentadas olhando para o reflexo na parede dessas pessoas que estão andando aqui atrás do muro. É o reflexo produzido por uma fogueira que está aqui, feita artificialmente, né? Logo, a única consciência de realidade que esses homens aqui acorrentados possuem, são as imagens dessas pessoas que estão andando aqui por detrás do muro, refletidas ali na caverna. Então, reproduzidos ali através do eco e das sombras. De algum modo, né, um homem um daqueles ali, entende que a vida é muito mais do que aquele espetáculo de sombras e decide se libertar. Consegue sair e avista a luz verdadeira, né, depois de sair, escalar, vai até, né, no topo lá dessa caverna e avista o sol. A história é muito mais complexa, né? Nós temos várias questões aqui importantes sobre a condição humana, mas o fato é que esse homem desce e tenta levar essa verdade para aqueles homens que ficaram acorrentados lá. Olha, isso aqui é mentira, você está sendo enganado, existe algo de verdade, que é o mundo das ideias. Muito interessante que Platão define esse homem em busca do sol como um filósofo, a pessoa que tem um despertar e ele começa então a buscar. E a gente no campo nosso, né, religioso, cristão, a gente entende que é esse chamado de Deus para que a gente busque o transcendente, busque o eterno. Fala assim, a vida não é somente isso, a vida é muito mais do que isso. E chegou um momento que você
tem esse impulso de, não, eu não quero mais pertencer a isso, eu preciso de algo a mais. E é a busca por Deus, é a busca por esse sol, que aqui na ilustração é dada, né, por Platão aqui. Então esse filósofo, esse homem em busca de Deus, do transcendente. Interessante que quando ele resolve voltar para falar, ele já não é mais o filósofo. Quando ele vai até lá embaixo, ele agora se torna um político. Ele traz a verdade. Aí nós não vamos entrar na questão do político como nós conhecemos hoje, né? A questão do político como personagem em busca, corrupção, é um outro conceito que ele traz desde lá. Platão viveu no ano mais ou menos 400 a.C., na Grécia. Então é um outro conceito que a gente não vai entrar no detalhe aqui. Acontece que esse impulso fundamental, aí entrando aqui em Olavo, né, voltando ao livro de Olavo aqui, acontece que esse impulso fundamental corresponde ou responde a um outro, derivado, mas não menos forte, aquele que leva o homem que entreviu a ordem e o sentido de desejar repartir com os outros homens um pouco daquilo que viu. Quer dizer, existe um impulso de subir e existe um impulso de descer, né? De alguma forma ele subiu e desceu para poder partilhar, né, as verdades que ele descobriu. Não há certamente maior benefício que se possa fazer a um semelhante, mostrar-lhe o caminho do Espírito e da liberdade, pelo qual ele pôde se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Qual é, substancialmente, a forma concreta de amar o próximo? Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Isso é a visão de Olavo, dentro do que ele está escrevendo. Fazemos-lhes o mal quando rebaixamos a condição de bichinhos, seja com maus tratos, seja com afagos. Ele fala que essa condição de elevar, né, você valorizar o ser humano, você eleva como uma condição de um ser especial. Então, quando você entende isso, você está cumprindo aquilo que o salmista disse. Ele fala também que fazemos o mal quando rebaixamos a condição de bichinhos, ou maus tratos, né, maltratar o semelhante, ou dar afagos demais, né, mimar. É dele que nascem todas as descobertas da sabedoria e das ciências. Dele o quê? Desse impulso de buscar, né, essa verdade. A possibilidade mesma da vida organizada em sociedade, a ordem, as leis, né, a religião, a moralidade e mesmo a refração, as criações de arte e da técnica que tornam a existência terrestre menos sofrida. Então essa refração, você refletir aquilo que está lá em cima, aquilo que você conseguiu enxergar lá fora. Então, através das artes você consegue reproduzir. Aí vem uma questão que nós vimos também de vocação na outra leitura, né? A arte também é um tipo de vocação, um tipo de missão, você sair desse plano natural e ver uma coisa que transcende. Tá ok? Nenhum outro desejo humano, por mais legítimo, pode disputar-lhe a primazia, pois é dele que todos adquirem a cota de nobreza que possam ter, residindo mesmo aí o critério último da diferença entre o homem e o sub-homem. É aquela necessidade de transmitir aquilo que você enxergou, aquilo que você tem visto no plano espiritual, ou no plano transcendente, quando você consegue enxergar a Deus, quando você consegue enxergar a verdade, você volta, né, pela caverna e você desce, e nessa descida você vai mostrar para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão olhando as imagens como se aquelas imagens fossem algo real, só que eles estão acorrentados vivendo apenas aquela realidade, quando na verdade não é a realidade, é apenas um reflexo aparente.
Quando você não sente esse desejo, você se torna como um sub-humano ou um anti-humano. E, por conseguinte, para além de toda a controvérsia vã, a chave da distinção entre o bem e o mal é bom e o que nos eleva à consciência da ordem e dos sentidos supremos. Então ele fala assim, tudo que é bom é aquilo que nos eleva à questão da eternidade, aquilo que está além desse plano físico, que na filosofia fala daquilo que está além da aparência, aquilo que é passageiro. Por exemplo, eu como ser humano, carne e osso, eu sou aparente, eu sou passageiro. O que é eterno é minha essência. A essência que não é vista, mas é minha alma, é meu espírito. É isso que é eterno, não o meu corpo, que está aqui. Essa caneca que está aqui, ela na verdade, ela não é real. Ela é aparente, porque daqui a pouco ela não vai ser mais xícara. O que é aparente é a essência para aquilo que ela foi construída, algo que me leve um chá. Então, ele trabalha muito essa questão, e na filosofia Platão fala muito sobre isso, a questão do idealismo também. O que é bom nos eleva à consciência de ordem e dos sentidos supremos. O que é mal nos afasta. Tudo aquilo que nos eleva a questões superiores de Deus, eterno, isso é bom. O que nos afasta disso é mal. Não tem outro significado o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, qual é o primeiro mandamento? Ou quais são os dois mais importantes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é o você ir a Deus e retornar compartilhando de Deus aquilo que você enxergou nele para o próximo. É essa via de mão dupla, né? Você foi e voltou e trouxe. Então, ele fala aqui, em primeiro lugar, embora esse impulso ascensional, esse impulso de subida a que me referi, seja sempre universalmente o mesmo, o movimento de doação e repartição que se lhe segue tem de tomar por força a forma de canais de comunicação existentes numa sociedade historicamente dada. Você tem que utilizar através de língua, de símbolos e de valores. Aqui que a gente começa a entender esse pensamento sobre a questão de cultura. Qual a importância disso, o sentido da vida dentro da cultura. Algumas pessoas falam assim, não, mas a cultura não importa. É claro que importa. Para você trazer do campo superior para a sociedade, você tem que usar a língua, né, o português, o espanhol, você tem que usar a linguagem de alguma forma. Você tem que usar os símbolos que aquilo representa e os valores. Então, faz parte. Então, esse impulso é universal, mas como você vai repartir isso entre os seus iguais, né, aqueles que estão na caverna, é diferente. Como vai fazer isso? Todo fenômeno de ascensão interior, sem exceção, começa sempre com um indivíduo isolado. E ele fala um pouco sobre essa questão existe sempre um ponto de partida, alguém que vai buscar. Isso é algo pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém tem condições de fazer isso por você. Somente você mesmo faz essa busca. E é algo que transcende a nossa compreensão. Transcende a nossa compreensão, né? Nenhum filósofo, ninguém consegue... a gente, como questão religiosa, cristã, a gente entende que isso é um chamado de Deus. É o Espírito Santo falando conosco para que a gente busque a Ele, vá buscar. Então é o Espírito que vem. Na filosofia não existe essa concepção, é um impulso natural, é um impulso do próprio homem, que a gente, como cristão, a gente entende que é o Espírito Santo fazendo isso. Então, é algo isolado. E que no curso dessa caminhada é levado a isolar-se ainda mais na comunidade em busca da necessária condição de concentração espiritual. Então você busca isoladamente, mas você precisa ter um certo isolamento, uma certa reclusão, buscar aquilo ali para você compreender. Porque se você ficar no meio dos outros, você não consegue, é muito barulho, é muito ruído, que você se distrai e você se dispersa.
Então você não consegue compreender o verdadeiro sentido daquilo. Aquele transcendente, aquele canal ali, ele se perde. É como se ele se rompesse. Então você precisa se isolar e manter uma vida então disciplinada, uma vida realmente de busca para compreender aquilo que é, né, verdadeiro, essencial, o eterno. Então, e se completa com a irradiação de parte dos conhecimentos obtidos. De início, numa discreta roda de companheiros, ou discípulos investidos da mesma disposição para o isolamento e concentração, em seguida em círculos cada vez maiores, até abranger comunidades, sociedades e civilizações inteiras. Ele fala então que essa busca começa individualmente, depois você consegue compreender, depois de um certo tempo, você consegue agregar mais pessoas que pensam da mesma forma, que querem viver aquele mesmo estilo, querem buscar isso, são ligados nessa mesma sintonia, vamos colocar dessa forma. Então você agora começa a influenciar mais pessoas, círculos maiores, abrangendo comunidades, sociedades e civilizações inteiras. Você afeta culturas, você afeta o Ocidente, o Oriente, você afeta um país inteiro. Então mas tudo começa individualmente. Não adianta você tentar, vamos formar um grupo, vamos fazer algo fenomenal, espetacular, que isso é fogo de palha. Isso acaba rapidamente. Então é uma busca lenta, gradativa, constante, insistente, que vai sempre mais adiante, e às vezes dura anos, pode durar décadas. Em terceiro lugar, no processo de irradiação, quando você traz, olha o mito da caverna, quando você traz o que você compreendeu lá de cima, né, do transcendente, você traz e vai até lá para irradiar para aquelas pessoas que estão lá embaixo, que estão lá acorrentadas, vivendo uma ilusão, dentro da questão do mito da caverna. De início, no processo de irradiação, intervém a memória e o registro. Então você se lembra de tudo aquilo e você registra. E agora eu vou aplicar lá. De início, transmitidos oralmente, você conversa, você transmite, você está conversando com um e com o outro, na roda de amigos, aqui como nós estamos fazendo, compartilhando um pouco, lendo o livro, e sustentados pela presença e pelo exemplo do mestre. Então essa pessoa te coloca o seu dia a dia, ela vai mostrando, olha, é assim que se faz. Então é naquele dia a dia. Os ensinamentos não tardam a registrar-se, então começa a aparecer algum relato, algum escrito do que aconteceu, como foi. Então você vai produzindo material escrito. Não raro, sob a forma compacta de sentenças, narrativas, alusivas, simbólicas, ou grafismos, ou melodias, pode ser através da música, pode ser através da arte, da pintura. Isso vai construindo tudo aquilo que você está captando da questão transcendente. Então você vai ali, está então registrando tudo aquilo ali. Que construirão um núcleo irradiante em torno do qual se formará com o tempo a cultura. Então a cultura ela é formada assim. A cultura ela vem desse processo todo de alguém que compreendeu e trouxe e está irradiando tudo aquilo, compartilhando com outras pessoas que também experimentaram desse mesmo sentido, né, desse mesmo impulso de buscar, e agora está transformando ali toda aquela comunidade, transformando a cidade, transformando o Estado, transformando a nação, transformando o Ocidente inteiro. Qualquer que seja o caso, é uma fatalidade de construção humana, que é a reprodução das condições internas e psicológicas do aprendizado, que depende exclusivamente da livre iniciativa dos futuros aprendizes. Então os aprendizes eles estão vendo ali o que se pode ser estimulado, mas não determinada pela cultura. Então a cultura ela vai se propagando, e cada vez que ela se propaga mais, ela vai perdendo a essência daquilo que foi inicial. Olha só a dificuldade, como é que é o problema, né? Começou com um que foi até lá, voltou, trouxe, conseguiu mais 2, 3, formou um grupo, daqui a pouco 10, 50, e a partir do momento que esses discípulos que ouviram isso, daquele que foi o primeiro, o precursor,
ele começa a dividir, ele começa então a dar suas próprias versões. Ele já não foi até lá, aí ele já começa a se adaptar àquela questão cultural. Aí a cultura começa a ser formada, distorcida daquele projeto inicial. É o que ele fala aqui. Então começa a proliferação das criações culturais que reflete um núcleo inspirador inicial, de maneiras cada vez mais distintas, apagadas, indiretas e finalmente invertidas. Então, esse processo cultural, ele com o tempo ele vai se desfazendo, se desmantelando. Vai se desmantelando porque se não houver sempre essa busca pelo transcendente e retorno para que as pessoas possam compreender essa verdade, né, esse sol, essa justiça, esse eterno, o que está aqui, ele vai se corrompendo até a pessoa voltar e mostrar, olha, está acontecendo errado, vocês têm, é sempre essa busca constante, e às vezes até invertida, começa a inverter tudo. O que começou como uma imitação direta da ordem suprema, termina como debate entre ignorantes e cegos, esmagados sob toneladas de registros materiais tornados incompreensíveis. Então, todo aquele registro, ele fica ali, as pessoas não compreendem mais. Então, o que é isso? O que esse cara quis dizer? Né? Vamos colocar desse termo. Em quarto lugar, vou tentar ser mais sucinto, senão a gente acaba falando demais. Nesses três momentos refletem no microcosmo da história humana, momento ascensional, o movimento ascensional, o movimento expansivo, né? Você foi lá e agora você começa a expandir, e o movimento descendente, começa descendo, degradante e entrópico, que ele chama, começa a se degradar. No fim, já não é possível distinguir uma coisa de outra. E o ponto mais fundo do engano se atinge quando o grosseiro e o brutal, a revolta e o fanatismo passam a ser aceitos socialmente como manifestação do autêntico. Aí tudo aquilo que foi visto, ele já não tem mais sentido, que as pessoas se habituaram com os discursos já, né, esvaziados ao longo do tempo, e agora já não tem mais sentido, e já não tem mais, ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira, e a cultura, ela se contamina. Então você começa a viver verdades como se fosse, você começa a viver mentira como se fosse verdade. Aí você volta novamente a se acorrentar, aquela corrente que estava lá no fundo da caverna. E você se vê novamente olhando para as luzes formada pelo fogo produzido dentro da caverna. E pessoas te manipulando. Na esfera intelectual, a mesma coisa. Quando o ensino e a cultura já não transmite a inspiração originária, mas põe em seu lugar o culto idolátrico das formas acumuladas historicamente, dos relatos, dos discursos, do formalismo, do dogmatismo, do esteticismo, ainda resta a possibilidade de uma reconquista de sentido interno, mas a proliferação mesma das criações culturais isoladamente, tomada como riqueza, torna isso cada vez mais difícil. Então, quando a cultura está contaminada, se torna cada vez mais difícil você mostrar o que é verdade e o que é mentira. E por isso a acumulação dos pontos cegos se condensa num aglomerado de erros fundamentais. Uma revelação que ele chama aqui de revelação satânica. Então começa a viver a própria humanidade, os próprios desígnios do próprio homem, da compreensão dele mesmo, já perdeu o elo com o sagrado, já perdeu o elo com o eterno, já não conhece mais o caminho de subida até da saída da caverna, até você ver a realidade como é realmente lá em cima, e você se perde. E a cultura ela fica totalmente perdida, as pessoas elas não têm mais referência nenhuma, elas ficam patinando. Resumindo, sobre a situação atual da cultura brasileira, aí ele entra na cultura brasileira. Né? O que é preciso enfatizar é o seguinte, então ele fez toda essa introdução para falar sobre a cultura brasileira. E agora aqui, para encerrar, ele diz assim, em 500 anos de existência, em primeiro lugar, em 500 anos de existência, a cultura desse país não deu ao mundo um único registro de experiência cognitiva originária. Ele diz que a cultura brasileira ela é improdutiva. Em 500 anos, ela não produziu absolutamente nada.
não conseguimos, como brasileiros, né, sair daquela reprodução cultural vinda de outros lugares. A gente nunca conseguiu alguém ou tivéssemos uma experiência de buscar realmente essa revelação da eternidade e vir para o fundo da caverna e espalhar isso de uma forma originária. A gente vive isso, né, com a experiência dos outros. Nossa contribuição ao conhecimento do sentido espiritual é rigorosamente nula. Ele coloca ainda na questão espiritual. Não há nas correntes culturais do mundo um único símbolo, conceito, ideia ou palavra essencial ao conhecimento que tenha sido descoberto por um brasileiro. Ele diz que a nossa contribuição, né, ele dá aquela enfatizada, não contribuímos praticamente para nada, ou para nada o que ele fala. Toda a nossa produção cultural consiste apenas em prolongamentos e ecos de registros absorvidos de culturas estrangeiras. Isso é nítido em todo o campo, na maioria do campo de conhecimento. A gente reproduz simplesmente aquilo que vemos lá fora, principalmente da Europa. Né? Outros autores, ele fala que a América Latina vive um eurocentrismo, uma imposição que, na verdade, não é somente uma imposição, nós nos habituamos a ouvir, né, ao que é certo é da Europa. Quando a gente fala de referência, não, a referência de literatura, Alemanha, França, de cultura, Estados Unidos e musical, a gente pensa sempre em outros lugares. No Brasil, a gente não conhece muito essa produção literária ou intelectual mais consistente. Nesse sentido, a nossa cultura é rigorosamente periférica em relação à história do mundo. Ele fala sobre essa questão. Em segundo lugar, como entramos no curso da história no momento em que a cultura que nos serviam de fonte já se encontravam elas próprias num estado avançado de decomposição entrópica, né, nela mesma, perdendo cada vez mais de vista as instituições originárias, ou as intuições originárias, enrijecendo-se no formalismo do qual agora tentam desesperadamente sair, ele diz então que passa a rasgá-lo uma esperança de sua decomposição física, obter toda essa questão cultural. O que ele está querendo falar aqui de uma forma resumida? Nós entramos no curso da história humana, o Brasil, vamos colocar como Brasil, como povo, como nação, no momento onde a cultura europeia já não refletia o de fora da caverna. A cultura europeia já estava resumida dentro dela mesma, dentro da sua literatura, dentro da sua cosmovisão política, espiritual. Então, nós simplesmente, além de reproduzimos aquilo que já não era original, que já era falho. Reproduzimos simplesmente aquilo que já não condizia com o eterno, com o verdadeiro, com o ideal. Essa reprodução, e nós reproduzimos entre nós mesmos, né? Todos sabemos disso e temos inteira vergonha dessa questão, porque a nossa história cultural é um eco de um eco, a sombra de uma sombra. Olha só, ele diz ainda que a nossa é uma sombra de uma sombra. Nós estamos vendo ainda atrás daquele muro. Nós estamos ouvindo o eco por detrás de todos aqueles ecos. Né? Em terceiro, considerando-se os nossos 5 séculos de história, a extensão física e o volume populacional desse país, no caso do Brasil, a nulidade de nossa contribuição espiritual chega a ser um fenômeno espantoso, sem paralelo na história do mundo. É como se uma coisa, 500 anos de inércia, 500 anos de simplesmente nada, reproduzindo aquilo que já foi feito em outros lugares e a nossa cultura degradando cada vez mais, né? Vivendo uma degradação cada vez maior. O desinteresse e a letargia espiritual da cultura brasileira e a prisão da inteligência nacional na esfera da economia, né, imediato, são sinais
de uma pequenez de alma que jamais se observou em tão impressionante escala coletiva. Então ele fala que nós ficamos presos, nós ficamos durante muitos anos, ou durante todos os anos praticamente, ele fala sobre isso, nós ficamos, né, inertes, não conseguimos despontar, não conseguimos sair da caverna, ficamos aprisionados lá dentro. E aquilo que nós ouvimos não é aquilo que foi buscado lá, mas é a reprodução entre os iguais, é a cultura entre os iguais. É a cultura que foi propagada através da literatura, através da arte, através da música, através de tudo que nós falamos aqui anteriormente, né? Quem deseja contribuir para que esse país se torne realidade, só tem um caminho a seguir: lutar para que a cultura brasileira se ligue às fontes centrais e permanentes do conhecimento espiritual, né? Para que a experiência da visão espiritual integre no novo horizonte as aspirações humanas. E uma vez obtida, faça explodir com a força das instituições, da intuição originária, todo mundo de forma imaginativa, né, imitativas e periféricas, gerando uma nova vida. Então ele fala o seguinte: só há uma solução. A gente conseguir novamente criar ou fazer pela primeira vez uma cultura genuinamente espiritual brasileira, algo que vá direto à fonte, dentro da questão, né, da religiosidade, da parte cultural, que uma coisa intervém na outra. Então isso é importante, somente assim. Se nós não tivermos condição de sair dessa caverna e retornar, nós vamos viver essa cultura de repetição daquilo que acontece lá fora, sem nenhum tipo de conhecimento da realidade. Tá bom, pessoal? Não interessa pra gente rapidez, interessa pra gente profundidade, conhecimento, né? A gente precisa sair dessa caverna e entender que existe uma caminhada longa, uma caminhada que é árdua e que muitas pessoas não querem, preferem ficar vendo as sombras que estão lá no fundo da caverna. Deus abençoe a todos.